Meu pai foi transferido para Mato Grosso, Corumbá, para a fronteira, porque ele era um militar honesto. Ele não podia ver as ilegalidades do golpe de 64. Então, em 63, ele foi transferido para a fronteira, porque lá ele ia receber notícias pelos superiores. E como é tradição nas forças militares, você acredita no seu superior. Quando ele foi para lá, ele ouvia as notícias contadas pelo comandante dele e ia acreditar em tudo. Que foi realmente necessário fazer uma revolução para impedir os comunistas de tomarem o poder. Os comunistas, no caso, eram um latifundiário, João Goulart, que não tinha apoio nem dos comunistas de carteirinha, que estava fazendo reformas sociais. Simplesmente ele estava violando a ditadura empresarial, porque não existiu ditadura militar, existiu o cara militar da ditadura, banqueiro empresarial. O que o João Goulart estava fazendo? Reformas de base na sociedade. Paulo Freire tinha feito um programa piloto em Sergipe, alfabetizou acho que 50 analfabetos, lavradores, analfabetos com mais de 50 anos. Em 6 meses ele botou os caras para ler em voz alta. Aí ele foi convocado para fazer o mesmo programa a nível nacional para extinguir o analfabetismo no Brasil inteiro. Isso, para a elite dominante, escravista, é uma heresia. E ele fez uma série de coisas assim. Por exemplo, ele decretou a reforma agrária, desapropriou 10 quilômetros para cada lado de todas as rodovias e ferrovias federais, dividiu em lotes para a agricultura familiar. Ele ia assentar milhões de pessoas ali, milhões de famílias. Porque ele dizia que o território nacional está muito mais bem guardado, muito mais bem garantido, com a defesa de milhões de proprietários do que com 40 mil, que era o que tinha na época. Hoje são 70 mil latifundiários. 70 mil numa população de 200 milhões, velho, é nada. Ele queria dividir o território nacional para todos os lavradores. Hoje a comida seria muito mais barata. Os caras estavam instalados na beira das vias de condução da produção para os centros urbanos. Mas aí estava na contramão dos interesses empresariais, que tinham necessidade de um plano de concentrar. Como hoje. São 5 empresas de transgenia, plantando em latifúndios, dominando a porra toda. Porque assim você controla melhor. Uma região que se levante, corta a comida lá, corta energia lá. Por isso a autonomia é uma coisa indesejável. Você pode ter produção de energia na sua casa e não pagar conta nenhuma. Existe conhecimento, tecnologia, material para fazer isso, mas é vetado pelo sistema, que é uma ditadura banqueira empresarial. Como ele estava fazendo modificações sociais que a longo prazo ia dar em resultados avassaladores, ia ter uma população mais instruída, estava investindo na educação, estava abrindo espaço para a rapaziada mais pobre ter ensino de qualidade. Ele precisava ser varrido. Aí chamaram os militares, porque dentro das leis não ia poder impedir, porque ele estava com apoio popular imenso. Então chamaram os militares não precisam respeitar lei nenhuma, dão um golpe, prende, tortura, expulsa, bane, fizeram uma limpa nas universidades. Todos os professores que tinham qualquer preocupação social, não estou falando de comunistas não, que tinham qualquer preocupação social foram varridos, e a Fundação Ford do Rockefeller abriu uma escola de formação de professores universitários para cobrir os buracos. E esses professores foram adestrados na mentalidade empresarial. A partir dali as empresas começaram a fazer parceria com as universidades. E o que é a parceria empresarial com a universidade? A universidade pesquisa com recursos públicos e quando se descobre alguma coisa, a empresa parceira patenteia para uso privado, para ganhar dinheiro. É isso que tem acontecido. Nem à toa que você vê na universidade e percebe que aquele professor que se dedica à extensão, que é a atividade de levar conhecimento para fora da universidade, ele é ridicularizado, ele é ironizado, ele é desvalorizado. O professor que é valorizado é o professor dedicado à pesquisa, porque pesquisa da patente, interessa às empresas. Então a mentalidade empresarial precisava se impor, e os militares foram usados para isso. A primeira atitude dos militares, congelar salário de professor de escola pública. Logo em seguida, o estímulo à abertura de escolas particulares. Eu lembro que as escolas particulares faziam concurso, e os professores de escola pública faziam concurso, porque na escola particular ele ganhava bem, e na escola pública ele estava perdendo capacidade de compra, ou perdendo grana, ganhando cada vez menos, a inflação louca, galopante, e o salário deles congelado. Ou seja, sucatearam o ensino. Porque o ensino dedicado à massa da população tem que ser uma merda, tem que ser uma farsa, tem que ser uma mentira. A educação pública é feita para criar ignorância. Porque o trabalho mais necessário da sociedade é o braçal.
quem costura os sapatos que todo mundo usa, as roupas que todo mundo usa, quem planta comida, quem constrói as casas, quem carrega os tijolos, quem bota o asfalto, quem bota o cimento, quem liga os fios, quem faz as instalações. Tudo mão de obra barata, tudo pobre. É preciso manter a pobreza, a mesma mentalidade escravista. O Brasil tem uma elitezinha mesquinha, tacanha, que não tem interesse no desenvolvimento real da população brasileira. Ao contrário, precisa de ignorância, desinformação, para que você controle com a mídia a mentalidade dominante, os valores e os comportamentos. E a população está aí, sendo aboiada sem saber, criando coisas programadas, sem entender o que acontece, sendo manipulada de uma forma criminosa, desumana, para ser bem explorada. Interessa a todo mundo que anda na rua uma população instruída, uma população que converse, que entenda, que questione, porque a harmonia social seria possível. Mas isso não interessa às elites que vivem nas bolhas, eles não estão nem aí para o caos social. Criminalidade come solta, mas eles estão nas suas bolhas, cheios de segurança particular. Eles querem mais que a gente se exploda. Tudo menos instruir o pobre. O pobre tem que estar em situação de subalternidade, tem que se reconhecer como inferior. Então, é o mais forte da sociedade, é quem aguenta mais o tranco, quem supera mais dificuldades, quem resolve todos os problemas, inclusive dos ricos. Porque o rico tem um problema e ele chama um pobre para resolver. Por isso, quando ele perde a grana, não pode mais pagar ninguém para resolver os problemas dele, ele se mata, porque ele não sabe resolver problema nenhum. Ele depende do pobre. Depende daquele a quem ele despreza. Isso é herança da escravidão. A base da economia do Brasil foi a escravidão durante muito tempo. E aí como é que se criou a imagem do escravo, do sequestrado da África? Não tem nem alma. É um favor escravizar esses caras. É um vício social de elite desqualificar aqueles de quem a elite se serve. Para não perceber a dívida que eles têm. Para não perceber a dependência que eles têm. Para não perceber a própria fraqueza. Disfarçada pela quantidade de grana que o cara tem. O que o cara é? O cara não é nada. Ele é a grana que ele tem, o patrimônio que ele tem. Quando ele perde tudo isso, ele se mata. Você não vê isso acontecer com o pobre. Ele perde tudo, nas tragédias, no desabamento, perde tudo, ele não se mata, ele se levanta. Ele segue vivendo. Ele vai catar latinha, mas ele não se mata. Por quê? Porque ele é forte, ele não sabe. Não é permitido a ele saber que ele é mais forte do que o rico, do patrão dele.